Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, né? Mais uma vez juntos, numa manhã de domingo, né? Para podermos refletirmos juntos, né, sobre a palavra de Deus, compartilhar da palavra de Deus, né? Aprender da palavra de Deus, né? Quero agradecer você, né, que vai me ouvir, né, pelo YouTube, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida, né? Que Deus esteja abençoando a sua família. E se você está gostando da mensagem, né, você dá um ok lá embaixo, ou se inscreva lá no canal, né, para a gente saber. E para você também ficar, né, recebendo as mensagens que eu fizer pelo canal do YouTube. E eu queria pensar nessa manhã de domingo sobre um tema muito oportuno, que é conselhos práticos para um viver. Eu queria refletir com os irmãos nessa manhã sobre o texto bíblico, né, que está lá em Provérbios 4, 23 ao 27. O versículo 23, né, é um versículo conhecido, né, tem alguns versículos na Bíblia que são versículos que a gente decora, que a gente fala de cor, em debates bíblicos, em reuniões familiares, né? E esse versículo 23 do capítulo 4 de Provérbios é um desse versículo muito conhecido. Mas eu queria examinar com os irmãos esse versículo e falar um pouquinho do contexto desse versículo, porque às vezes nós olhamos o texto e não vemos o contexto. E diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 4, versículo 23 ao 27. Diz assim o sábio Salomão: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, gratos somos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Senhor. Gratos somos, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo pão de cada dia que temos em nossa casa, Senhor. Pai, te suplicamos agora pela tua palavra que foi lida, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa abrir os nossos corações, Senhor, para entender a tua palavra, Senhor. Pai, vem colocar no seu altar, Senhor, a minha igreja, Senhor, de Barão de Aquino, Senhor, a minha família, Senhor, os meus amigos e colegas, Senhor, que vão assistir essa mensagem pelo YouTube. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um em Cristo Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Oração te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, conselhos práticos para uma vida, para um viver cristão. Salomão, né? Ele foi um homem cheio de sabedoria e ele escreveu esse livro de Provérbios, né? Para que nós pudéssemos aplicar isso aos nossos corações, à nossa vida, né? E um provérbio é uma declaração expressiva, incisiva e coesiva, embora com o intuito de transmitir um pensamento novo. Pode ser uma declaração enigmática ou uma máxima, como se fosse uma minúscula parábola. Então, o provérbio não é uma declaração, é uma minúscula parábola que faz aplicação à nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Provérbios 17, 13, o Salomão diz assim: o crisol prova a prata e o ferro o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então ele faz a comparação entre o crisol prova a prata, né, e o forno o ouro, né, que você bota o ouro lá para refinar no fogo, para se purificar, né? E ele faz uma comparação com a nossa vida. Ele fala assim: mas o coração quem prova é o Senhor. A palavra provérbio significa ser como. Então a palavra provérbio significa ser como. Assim, provérbio é um livro de comparações entre as imagens comuns e concretas da vida com as suas verdades mais profundas. Os provérbios são declarações ou ilustrações morais simples que destacam e ensinam as realidades fundamentais da vida. O autor do livro buscava a sabedoria de Deus. Então, todo mundo conhece a história de Salomão, né? Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, né? E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior rei de Israel. E Davi então morre, né? E Davi tinha vários filhos. E Deus então elege Salomão para sentar no trono de seu pai Davi. E quando Salomão ascende ao trono, Deus aparece a ele num sonho. E Deus fala assim: olha, Salomão, você pode pedir tudo o que você quiser,
que eu vou te dar. Pede o que você quiser. E Salomão ele foi sábio até ao pedir. Ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria. E Salomão ele se tornou então o homem mais sábio de todo o mundo. E ele escreveu, né, o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios fornece ditos práticos criados para levar os homens a compreender duas coisas. Primeiro, o temor de Deus. Então, né, o livro de Provérbios nos leva a entender o temor de Deus. Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nesse livro nos leva a temer a Deus, a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, a respeitar a Deus, a andar segundo o mandamento de Deus. E, em segundo, viver a vida segundo a sabedoria divina. Então, nesse livro, ele fala de sabedoria, ele fala de conhecimento, ele fala de prática. Diz lá Provérbios 2, 10, 11: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o teu conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então ele fala de sabedoria, ele fala de entendimento, ele fala de andar com prudência. E quando nós estudamos a Bíblia, tanto o Novo Testamento como o Novo Testamento, nós aprendemos na Bíblia que toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Ou seja, o que isso significa? Toda a Bíblia aponta para Cristo, toda a Bíblia fala de Cristo. Toda a Bíblia. Todo o livro da Bíblia ele fala de Jesus Cristo. E a síntese dessa sabedoria está personificada no Senhor Jesus. Então aqui, né, esse livro aponta para Cristo, ele aponta para a sabedoria de Cristo. O apóstolo Paulo, né, lá em 1 Coríntios 30, ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, né, esse livro fala de Cristo, fala da sabedoria de Cristo, fala da sabedoria que Deus dá, né, para nós podermos viver uma vida segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos, né? E voltando, né, no texto lido, né, principalmente versículo 23 do capítulo 4, é um versículo que todos conhecem, é um versículo que a gente fala de cor, e ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em algumas versões, né, tá assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Fontes e saídas, ou seja, caminhos da vida. Então Salomão aqui, né, ele fala que do nosso coração saem os caminhos da vida. Do nosso coração saem as fontes da vida. Isso é muito importante a gente refletir isso. A gente refletir sobre isso, a gente pensar sobre isso. E ele fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Querido, como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já deixou Jesus morar no coração? No pensamento judeu da época, o coração normalmente se referia à mente como centro do pensamento e da razão, mas também inclui as emoções e a vontade. O livro de Provérbios usa a palavra coração no sentido de fé no coração, que corresponde à chamada para sabedoria. Então, né, o livro de Provérbios usa a palavra coração como sentido de fé no coração, que corresponde à chamada para a sabedoria. No Salmo, né, 151, versículo 10, Davi, né, quando ele peca, e Davi desobedece a Deus, e Davi comete adultério, né, e Davi é confrontado pela palavra de Deus, ele é confrontado pelo profeta Natan. Davi no Salmo 51, 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, né, Davi, ele sabia que o coração dele era mau. Ele sabia que o coração dele era corrupto. E Davi então ora a Deus pedindo que Deus crie nele um coração puro, um coração transparente. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, irmãos, é do coração que saem as fontes da vida. É do coração que saem os caminhos da vida. É do coração, né, que saem os bons e os maus pensamentos,
as boas e as más intenções. Não é? Jesus, certa vez, né, quando ele estava andando com seus discípulos lá em Marcos, né, ele foi questionado pelos escribas e fariseus, e os escribas e fariseus falaram: mestre, né, os seus discípulos não comem sem lavar a mão, ou o seu discípulo não anda segundo a nossa tradição. Aí o que Jesus disse para ele? Hipócritas, hipócritas. A Jesus vai falar assim, ó, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca. Aí Jesus vai falar para eles assim, ó, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então, o que contamina o homem nasce no seu coração. Pessoas com o coração amargurado, pessoas com o coração cheio de maldade, pessoas com o coração cheio de adultério, cheio de vício, cheio de avareza. Então, nos peça para Jesus entrar na sua vida. Então, nós entendemos aqui, na primeira parte do versículo 23, que ele fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. E na parte B do versículo, ele vai nos dizer por que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida. Porque é do coração que procede as saídas da vida. E diz aqui o Salomão, tudo quanto faz a vida tornar-se digna de ser vivida no homem espiritual, coração, se manifesta. Aí ele vai falar as 3 saídas, os 3 caminhos que saem do nosso coração. Que é o versículo 24, o versículo 25, o versículo 26. Esses versículos são o contexto do versículo 23. E ele vai falar aqui pra gente de 3 caminhos que saem do nosso coração, que é o discurso, a visão e a nossa conduta. O discurso é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz. A visão, né, é o outro caminho que sai do nosso coração, que é aquilo que a gente vê. E a conduta, né, é os nossos pés. Para onde nós temos andado, para onde nós temos caminhado. Voltemos no versículo de novo para você entender. Olha só, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A gente falou sobre o coração. E ele fala assim, porque dele procede as fontes da vida. Então ele vai falar de saídas da vida, de caminhos da vida. Aí no versículo 24, ele vai falar do primeiro caminho que sai do nosso coração. Ó, desvia de ti a falsidade da boca. Primeiro caminho. Afaste de ti a perversidade dos lábios. Ele está falando de boca, de lábios, né? Da nossa língua. Que nós usamos para, às vezes, amaldiçoar uma pessoa, falar mal de uma pessoa. Aí no versículo 25 ele vai falar de outro caminho. Ó. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ele vai falar de um outro caminho que é a visão, aquilo que a gente vê, para onde a gente tem olhado, para onde a gente tem direcionado os nossos olhos. E o terceiro caminho está no versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. É um sinônimo de caminhos. Então Salomão aqui, né, ele fala no versículo 24, 25 e 26 o contexto do capítulo do versículo 23. Então, irmãos, do nosso coração saem 3 caminhos. Do nosso coração saem 3 fontes. Que é a nossa boca, aquilo que a gente fala, que é a nossa visão, aquilo que a gente olha, e é a nossa conduta. E no versículo, e eu queria examinar com os irmãos, eu queria pensar com os irmãos nessa manhã, sobre cada caminho desse, sobre cada vereda dessa. E eu queria começar com os irmãos analisando agora o contexto do versículo 23, que é o versículo 24, onde o sábio Salomão, né, ele vai falar sobre o primeiro caminho que sai do nosso coração. Ele fala assim no versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca. Desvia de ti a falsidade da boca. Tem um profeta, irmão, chamado profeta Isaías, que quando ele vai ao templo orar, né, o rei Uzias havia falecido, né, e ali, né,
Então ele está orando no templo, ele vê uma visão celestial, né? Ele vê a glória de Deus, ele vê o trono de Deus, ele vê o serafim voando sobre o trono de Deus, e ele fica perplexo com aquela visão. E ele então, e diz o texto, né, que um serafim pega uma brasa do altar e vem com essa brasa e toca na boca dele e tira toda a iniquidade da sua boca. Toda a iniquidade da sua boca. Então, né, ele tem assim a sua boca ali purificada. Irmãos, temos que ter muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala. Porque com ela, né, nós falamos coisas boas, nós glorificamos a Deus. E com ela, né, nós amaldiçoamos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Cuidado com a precipitação e a fala impensada e a calúnia. Tal como o coração, assim também a boca deve ser resguardada com toda a diligência, pois a grande simpatia é entre o coração e a boca. E Isaías, né, no versículo 54, no versículo 54, ele diz assim: o Senhor me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O que é a língua de erudito? É uma língua sábia. Então Isaías, ele foi um profeta de Deus. E Deus lá, quando purificou a sua boca com aquela brasa lá, Deus deu a ele uma língua sábia, uma língua de sábios, para que ele tivesse, né, uma boa palavra para falar ao cansado. Então o servo de Deus, irmãos, ele deve ter uma palavra abençoada. Ele deve ter uma palavra transformada pelo poder do Evangelho de Deus. E Tiago, né, que foi o apóstolo do Senhor Jesus, ele vai nos ensinar sobre o uso da língua, sobre como nós não devemos usar a nossa língua. E ele diz lá em Tiago, né, 3, 5 a 10, Tiago ele diz assim: assim também a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada em membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chama pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e seres marinhos se domam e tem sido dominada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então é Tiago falando. Tiago, né, ele compara a língua a uma fagulha, né, de fogo, que se ela é colocada numa floresta, ela causa grande incêndio. E ela causa grande destruição. E aqui ele fala também, né, que a língua é um mal que nós não podemos domar. Ele fala que com essa mesma língua, né, nós bendizemos a Deus e com ela nós amaldiçoamos o homem feito à imagem de Deus. Então isso não é bom. Então, irmãos, pense no que você fala, pense no que você está falando. Não sair por aí fazendo fofoca, caluniando o seu irmão, falando mal do seu pastor, destruindo o casamento com fofoca, destruindo famílias com fofoca. Use a sua palavra para edificar, para promover a paz, para trazer harmonia no seu lar, na sua igreja, no seu emprego, aonde você mora. O apóstolo Paulo disse assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que sirvam para edificar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pense no que você está falando. Então, né, a língua, a boca, a nossa palavra é o primeiro caminho que brota do nosso coração. E o segundo está lá em Provérbios 25, onde Salomão ele diz assim: os teus olhos olhem direitos. Os teus olhos olhem direito. Os olhos sempre devem ser
ter o propósito de ver as riquezas que a palavra de sabedoria do Senhor podem apresentar. Eles também devem manter-se olhando diretamente para frente, no intuito de seguir a vereda reta e evitar caminhos tortuosos, né? Tem um salmo que diz assim, né? O salmista fala assim: desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, desvenda os teus olhos, que os nossos olhos, né, que a nossa visão, né, ela possa estar voltada para Jesus, ela possa estar voltada para Deus, ela possa estar voltada para as coisas de Deus. Porque é muito perigoso, né, quando os nossos olhos eles estão fitados em outras coisas. E Jesus nos alerta sobre isso. Lá em Lucas 11:34, o que Jesus diz lá para os seus discípulos? Olha, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Então, quer dizer, os olhos são a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repare, pois, que a luz em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Então, né, Jesus falando aqui da nossa visão, dos nossos olhos, né? Quantos crentes hoje, né, estão aí, né, vendo o que não é para ver, vendo filmes pornográficos, vendo coisas que não edificam, né, a sua vida espiritual, que não edificam, né, a sua casa, que não edificam a sua família. Então, irmãos, eu deixo para você aqui a seguinte aplicação: dirija os seus olhos para as coisas de Deus. Dirige os seus olhos para onde Deus está. Conta a ilustração, né, que dois vizinhos, né, dois jovens vizinhos, né, amigos, eles foram convocados para uma guerra. E lá na guerra, né, eles então escreveram cartas para suas respectivas mães que ficaram em casa. E um jovem, né, colocou na sua carta assim: mamãe, aqui a guerra é terrível. Tem muita morte, muita gente sangrando, muita gente chorando de dor. Eu vejo cadáveres todo dia. Aqui da guerra, né, tem minas, tem pessoas machucadas. Tem gente morrendo. Eu estou apavorado de estar aqui. E o outro escreveu na carta assim: mamãe, aqui tudo é maravilhoso. O céu é lindo, as estrelas são brilhantes, o pôr do sol é lindo. Tudo aqui é bom. E aquelas duas mães, então, né, que eram vizinhas, elas pegaram as duas cartas e compararam. E pensaram assim: como que pode? Não é? Os nossos filhos estão na mesma guerra, estão juntos, e um diz que a guerra é boa, que o céu é lindo, o céu é maravilhoso, e outro diz que tudo é tenebroso, tudo é ruim. E aí eles então, né, o rapaz que escreve dizendo que tudo é bom, que o céu é maravilhoso, ele é um cara crente. E qual a aplicação que as mães fizeram? Eles pegaram aquele texto de Paulo aos Colossenses, onde Paulo diz assim: buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado. Então aquele jovem que via que tudo era bom na guerra, porque ele olhava para o céu, ele olhava para cima. Então ele olhando para cima, ele olhando para as coisas de Deus, ele não via as coisas ruins aqui da terra. Ele não via os males da guerra. Ele não via os malefícios da guerra. Então, né, muitas vezes os nossos olhos eles estão fixos nas coisas do mundo, nas coisas erradas aqui da terra. E Jesus então nos orienta: dirija os seus olhos para mim. Olhe para mim. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Então, irmãos, esse, né, é o segundo caminho. O primeiro caminho, né, que sai do nosso coração é a boca, é aquilo que a gente fala. O segundo caminho, né, é a nossa visão, né, é para onde você tem olhado, para onde você tem direcionado o seu olhar. Os seus olhos são bons ou os seus olhos são maus? Porque o texto fala que se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. E o quarto caminho que o texto nos apresenta, né, está no versículo 26. E ele fala assim: pondera a vereda dos teus pés. Então aqui ele vai falar de caminho, ele vai falar de vereda, ele vai falar de pernas. Para onde seus pés têm te levado? Para onde você tem caminhado?
E ele vai dizer assim: agora a mente entra em ação, cuidando da própria vereda, na qual os pés devem caminhar. Os pés devem estar firmados na vereda reta, livrando das tendências para o desvio. Então ele usa a palavra pondera. A palavra pondera. Pondera a vereda dos teus pés. A palavra hebraica envolvida é palas, que significa pensar seriamente a respeito. Então, né, a palavra pondera, né, no hebraico significa palas, que significa pensar a respeito, equiparar. Então, né, isso significa o quê? Que todas as vezes que nós vamos tomar uma atitude na nossa vida, nós vamos tomar um caminho, seja, né, um novo emprego, seja um namoro, seja uma decisão importante que nós vamos tomar, nós devemos o quê? Ponderar, nós devemos pensar, nós devemos equiparar, nós devemos refletir sobre isso, nós devemos colocar isso diante de Deus, nós devemos pedir orientação de Deus, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê orientação, para que nós possamos fazer escolhas certas, para que nós possamos caminhar, né, da maneira que agrada a Deus. Então, irmãos, para onde você tem caminhado? Para onde seus pés têm te levado? Que direção você tem tomado? Alguns escolheram caminhar longe de Deus. Alguns escolheram caminhar longe do Evangelho. Alguns se afastaram de Deus. Volta para Jesus, volta para Deus. O Salmo 119, versículo 5, o salmista nos diz assim: tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os seus preceitos. Então, irmãos, o salmista dizendo: tomara seja firme os meus passos. Que Deus possa firmar os seus passos. Que Deus possa firmar os meus passos. Que Deus possa estar abençoando a minha vida. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Irmãos, a Bíblia é cheia de orientações. A Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres que abandonaram o caminho, que apostataram a fé, que deixaram Jesus e tiveram um fim horrível. Então a pergunta que eu faço para você nessa manhã: por onde você tem andado? Por onde você tem caminhado? Para onde seus pés têm te levado? Às vezes você tem ido para lugares, né, que não edificam a sua vida. Bailes, shows, né, mundano. Lugares que não acrescentam nada à sua vida. Então, né, pense para onde você tem andado. Pense para onde seus pés têm te levado. Busque na palavra de Deus. E nesse mesmo versículo 26, né, e no versículo 27, ele vai voltar a falar de veredas. Ele vai voltar a falar de caminhos. Porque só existe um caminho. E o Salomão ele nos diz assim: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Então, né, o caminho que nós devemos andar é Cristo. Devemos caminhar para Cristo. Devemos caminhar em direção a Cristo. Desviar para a direita ou para a esquerda seria uma volta para o mal, pois só existe uma boa vereda caminho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz lá, né, em João 14,6, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, a salvação só em Jesus. Só há um caminho para que nós possamos seguir. E esse caminho é Jesus. Jesus fala assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Os irmãos lembram que eu falei, né, no começo da mensagem, que toda a Bíblia é cristocêntrica, que toda a Bíblia aponta para Cristo? Você olha só a sintonia que há entre Provérbios e o livro de João. Lá fala da sabedoria, lá fala do caminho. E nós vemos aqui que esse caminho, então, ele é quem? Ele é Cristo, é Jesus Cristo, que veio ao mundo, que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E no Salmo 119, versículo 133, ele vai falar assim: firma os meus passos na tua presença, e não me domine iniquidade alguma. Passos, pernas, andar. O salmista fala: firma, Senhor, os meus passos na tua palavra. Firma, Senhor, os meus passos na tua igreja, nos seus ensinamentos. Então, irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, a igreja de Cristo,
A igreja deve estar firmada na pedra que é Cristo, no alicerce que é Cristo. E o salmista fala assim, não me domine iniquidade alguma, ou seja, ele está falando de caminhos, que os seus passos não andem em iniquidade, que a sua boca esteja purificada de iniquidade, que o seu coração esteja puro de iniquidade, que os seus olhos não olhem para a iniquidade. Fala daquilo que nós lemos aqui, né, no livro de Provérbios. Irmãos, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que vai me ouvir por essa mensagem no YouTube, você que não é evangélico, você que não faz parte de uma igreja, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, a minha oração é que Deus ele possa abençoar a sua vida. A minha oração é que Deus possa abençoar o seu lar nessa manhã com essa reflexão. Eu termino esse sermão com a seguinte pergunta. Salomão ele diz aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã, para você refletir. É seguro confiar no seu coração? Porque do coração procede as fontes da vida. Do coração procede as saídas da vida. E nós falamos sobre cada caminho, cada saída que brota no nosso coração. Mas a pergunta fica, você pode confiar no seu coração? Eu queria dizer para você não. Não confie no seu coração. Sabe por quê? Porque o seu coração, o meu coração, ele é corrupto. Ele é mau. A inclinação dele é fazer o mal. Olha só o que diz Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso ou corrupto. Quem o conhecerá? Então, irmãos, o meu coração, o seu coração é mau, é enganoso, é corrupto. A inclinação da carne é fazer o mal. Mas o versículo seguinte de Jeremias, ele nos dá uma esperança. Porque ele diz assim, o versículo seguinte nos traz a resposta. O Senhor diz assim, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rinhos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que passa no nosso coração. E é só Ele que pode limpar o meu coração, que pode purificar o meu coração, que pode perdoar os meus pecados, que pode apagar os seus pecados, que pode dar um coração novo a você, um coração transformado pelo poder do Evangelho. Irmãos, entregue a sua vida ao Senhor, entregue seu coração ao Senhor. Deixe Jesus fazer morada na sua vida, deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus restaurar a sua vida. Deixe Jesus restaurar os seus caminhos. E eu termino essa reflexão com Provérbios 23, 26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, Jesus está pedindo o seu coração. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer morar na sua vida. Dá-me, filho meu, o teu coração. A Bíblia fala, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você é patrimônio de Deus. Entrar na sua vida, deixe Jesus entrar no seu coração. Eu não sei como está a sua vida com Deus nessa manhã. Eu não sei como está o seu caminho com Deus. Mas Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. E para o seu coração ficar guardado, para o seu coração ficar puro, para o seu coração ficar limpo, dá ele a Jesus. Permita que Jesus entre na sua vida. Permita que Jesus restaure o seu lar. Permita que Jesus restaure a sua vida. Que Deus então assim, irmãos, possa estar nos abençoando nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que todos tenham, né, um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Que Deus, assim, possa estar nos abençoando com a sua palavra nessa manhã.